Olá, meu povo que quer engravidar. Eu sou Natália E eu sou Marília. e nós somos o que, Marília? Criadoras do método. Vem, vou engravidar naturalmente, transformando você, mulher, em mãe. E nós estamos aqui mais um dia do nosso desafio 180 dias. São 180 postagens para ajudar você, mulher, a conseguir o seu tão sonhado positivo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que toda mulher precisa saber. Fases do ciclo menstrual. Você sabia, Marília, que o nosso ciclo ele é composto por fases? Exatamente. Nosso ciclo ele é composto por fases, assim como a nossa vida. A nossa vida, né, a gente passa por várias fases durante a nossa vida. A gente nasce, a gente cresce, né, a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. E aí a gente tem aquela fase que a gente é criança. Quando a gente passa para a adolescência, a gente está começando a amadurecer para a gente se tornar jovem. Isso é uma fase, intervalos, né, de períodos que nós passamos na nossa vida. A lua, por exemplo, a lua ela tem fases, ou não, Natália? Tem fases. Ela começa ali pequenininha, né? Ela vai evoluindo até chegar à lua cheia. Então a lua, para chegar à lua cheia, completona, ela precisa passar por quê? Por fases. O nosso ano, ele é dividido em quê? Em estações, né? Que são fases do ano que modificam de acordo com as estações. Então a gente pode considerar até que o nosso ano inteiro, aqui que a gente vive, ele também é dividido por fases. E assim, não poderia deixar de ser o nosso ciclo menstrual. E é importante a gente falar, Marília, que o ciclo é exatamente um ciclo, né? Nós somos cíclicas, as mulheres elas são cíclicas. Por quê? Porque inicia a fase, o ciclo termina e o ciclo começa. Nós vamos ao longo da nossa vida reprodutiva, que vai da nossa menarca. O que é menarca? Fala aí, Marília, pro pessoal. A primeira menstruação, quando a gente é lá atrás, adolescente, quando a mulher tem a primeira menstruação, ela é chamada de menarca. Então, desde a menarca até a nossa menopausa, E quando a gente para, né, de ovular, acaba a nossa vida fértil enquanto mulher, que a gente entra na menopausa. exatamente. Então, nesse intervalo de tempo entre menarca e menopausa, nós passamos por ciclos. A nossa vida ela é regulada, a nossa saúde reprodutiva ela é cíclica. Então, a gente vai passar por vários e vários ciclos ao longo da nossa vida reprodutiva e cada ciclo desse vai ser composto por fases. E quantas fases compõem o ciclo menstrual? Só uma informaçãozinha rápida. Ciclo menstrual é aquele intervalo que vai do primeiro dia de menstruação, de fluxo de sangue e menstruação, até um dia antes de você sangrar de novo. Porque quando você sangra de novo, começa de novo um novo ciclo. Então, esse intervalozinho aí entre o primeiro dia de sangramento de fluxo de sangue e menstruação até você sangrar de novo, ele é entendido como ciclo, ele é chamado, na verdade, de ciclo menstrual. E nós vamos ter duas fases nesse ciclo, que é marcado exatamente pelo evento mais importante do ciclo, que é a ovulação. Então, existe uma fase antes da ovulação e existe uma fase depois da ovulação. Então, o evento mais importante do seu ciclo é a ovulação. E Marília vai explicar pra gente agora como é cada uma dessas duas fases. Existem duas fases, como a Natália ia colocando. E o que vai delinear exatamente essas fases, como ela bem disse, é a ovulação. Então, pelo próprio nome, vocês já vão entender. Existe a fase pré-ovulatória, que vem antes, que antecede a ovulação. E existe uma fase pós-ovulatória, que ocorre após a ovulação. Só que dentro dessas fases existem algumas subfases, que aí a gente vai entender, e é isso que a gente veio explicar nesse ciclo, para que você tenha consciência. Nesse vídeo, mulher. Nesse vídeo, olha o ciclo, vídeo, para que você tenha consciência do que é o ciclo menstrual. A primeira fase, da fase pré-ovulatória, é o sangramento, que é a menstruação. A segunda fase é a fase em que você vai estar dentro do seu padrão de infertilidade, que é único para você e você precisa descobrir Ô, isso. Marília, mas essa infertilidade significa que eu não vou conseguir engravidar? Não tem a ver com um diagnóstico de uma fertilidade reduzida, mas é algo natural, é uma fase natural do nosso corpo, né, que dentro do nosso ciclo menstrual. Você sai do sangramento, da menstruação, você entra nessa sua fase infértil, que é a fase do seu padrão básico de infertilidade. Após essa fase, você passa para a fase fértil, que você vai esperar a ovulação acontecer. Ocorreu a ovulação, você passa para outra fase pós-ovulatória, que nós chamamos de fase lútea. E é interessante, né, a gente, só para ilustrar aqui, eu contar uma pequena historinha para vocês entenderem como é importante a gente conhecer essas fases do nosso ciclo. E essa história envolve também a questão de fases. Existem mulheres que nós acompanhamos, e aí vários e vários casos que a gente pode elencar aqui, que quando chegam com o ciclo pra gente, a gente percebe uma modificação,
uma alteração nessas fases. E aí a gente vai conversar com essa mulher e ela começa a dizer pra gente: nossa, eu tô numa fase da minha vida que eu tô tão estressada, eu tô numa fase da minha vida que eu estou muito ansiosa, eu estou numa fase da minha vida que eu estou muito feliz, enfim, eu tô passando por algum problema, algo que envolve os sentimentos. São fases na vida da mulher que vão alterar as fases desse ciclo. Então, se ela precisa conhecer muito bem e definir muito bem essas fases do ciclo, porque ela vai perceber que a fase pela qual ela está passando emocionalmente, sentimentalmente, pode influenciar ou não nessas fases desse ciclo. Mas aí, para que você possa ter, só para ilustrar, né? Mas aí a consciência que a gente precisa ter aqui, que é deixar nesse vídeo, é que as fases são pré-ovulatória e pós-ovulatória. Pré-ovulatória, menstruação, a fase do PBI e a fase fértil. Ocorreu a ovulação, fase lútea. Essas são as fases do ciclo menstrual. Muito bem, então você agora já sabe que a sua vida reprodutiva ela é movida a ciclos, você é cíclica e que cada ciclo possui 4 fases. Na verdade, são 2 fases que se subdividem em 4, todas que tomam como base a ovulação. Antes da ovulação, depois da ovulação. Compreendido, anotado, pega essa informação, salva esse vídeo aí pra você, porque ela é preciosa para você que está tentando engravidar, conhecer o seu ciclo menstrual. Então, vem com a gente engravidar naturalmente.